Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Jorge Formiga. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado mesmo por estar aqui, embarcando nessa ideia de estudar em casa aí. Trouxe hoje para vocês o estudo aí sobre séries de geométrica, né? Na verdade é uma continuação de um curso que envolve desde a sequência, né? 3 aulas de sequências, a parte mais importante que vão precisar para estudar séries. Okay? E na aula anterior, o primeiro vídeo sobre série geométrica, falei da introdução, da questão da soma parcial desses termos e da questão da convergência e divergência. Agora eu estou trazendo uma série, né, bem particular, né, a famosa série geométrica. Né? Por que de série geométrica? Qual o sentido de entendermos um pouco sobre a convergência e divergência? Lembrar que nem todas as séries elas são convergentes, assim como nem todas são divergentes. Então, a gente ao longo do curso vamos tentar entender como é possível determinar essa convergência e divergência, até porque isso algumas séries não nos permite calcular essas somas parciais aí na munheca. Então, existem máquinas aí para nos ajudar a fazer isso. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, vamos só dar uma recordada do que vimos na aula anterior. Né, do que uma série é uma soma dos elementos de uma sequência, né? Então tá aqui, considero os elementos A1, A2, A3, AN, né? Então se eu somar esses termos, automaticamente eu já tenho uma série aqui, né? Que é representado por essa soma, por esse símbolo sigma, né? Aqui eu coloquei I variando de 1 até N, não, para I igual a 1 tem A1, para I igual a 2 tem o A2 e assim por diante até I igual a N, né? Então tenho aqui o AN. E mostramos que a soma parcial, né, dessa série nos dá um SN, né, que é uma sequência, que nós podemos construir uma sequência, né, dessas somas parciais, conforme vimos na aula anterior. Por exemplo, eu tenho minha sequência SN, mas ela é formada por S1, S2, S3, né? E assim por diante, até Sn. Quem é esse S1? É o A1. Quem é o S2? A1 mais A2, ou seja, é uma soma parcial de 2 termos. Quem é o S3? É a soma do A1, do A2 e mais o A3, e assim por diante. Ou seja, essa sequência, né, que nós temos de termos nos permite encontrar uma nova sequência chamada sequência das somas parciais. Tal que, se nós calcularmos o limite desses termos, né, ou seja, dessa lei de formação dado por Sn, né, das somas parciais, caso a gente consiga encontrar um valor S, podemos dizer que a série ela converge, né, essa série em questão ela converge, né, e converge para esse S. Né, a soma quer dizer que dessa série vai ser o próprio S. Ou seja, S é a soma dos elementos, né, a soma infinita desses termos da sequência. Né? Nossa, e eu comentei sobre isso, ou seja, é possível uma soma de infinitos termos nos dar um número finito. Ok? E caso essa sequência seja divergente, então a série também vai ser divergente. Então foi isso que nós também vimos na aula anterior. Não confundir, né, a N, que é a soma parcial dos termos, ou seja, a lei de formação dessas somas parciais, com o termo geral da sequência, dado por AN. Bom? Então foi isso que nós vimos da aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos continuar, mas essa ideia, essa definição serve para o que nós vamos falar aqui. Por outro lado, nós vamos entender que numa série geométrica, essa soma já é mais fácil de se determinar. Ou seja, esse S aqui já é mais simples. Né? Por quê? Então vamos entender aqui. Pois bem, considere um quadrado aqui de lado A. Tá? E vamos pegar um R, né,
um valor entre menos 1 e 1, então vamos pegar aqui um R, né, um número pequeno, entre 0 e 1, pode ser, ou entre 0 e menos 1, e multiplicar por esse A. Então vamos adotar o R positivo, fica mais fácil demonstrar isso. Então, multiplicar por esse R entre 0 e 1, nós vamos construir um novo quadrado aqui em cima. Claro que ele vai ser um lado menor, porque R é um número entre 0 e 1. Então esse lado vai possuir AR, então aqui também é AR, aqui é AR, aqui também vai ser AR. Então se eu continuar, né, pegar aqui um R multiplicando por AR, eu vou ter AR ao quadrado. Então vai ser esse lado aqui, vai ser esse lado multiplicado por R. Então fica um R AR ao quadrado, né? Isso aqui ficaria AR ao quadrado, que também é o mesmo lado. Como é um quadrado, todos os lados são iguais. E se eu continuar fazendo isso, eu vou obter aqui, eu vou determinar aqui um AR ao cubo, e vou cada vez mais fazendo isso até chegar um AR elevado a um N qualquer aí. Onde é isso que eu quero dizer? Bom, se eu unir esses pontos, né, pegando desde esse vértice para esse, eu vou ter esse triângulo. Note que, como eu disse, a primeira é A, depois caiu um lado para AR, depois AR ao quadrado, AR ao cubo e assim por diante. A distância total, né, dessa soma desses lados, eu vou chamar aqui de S. Okay? Porque cada vez esse lado ele vai diminuindo. Então, mas se eu somar esses infinitos lados, eu vou ter um número finito chamado aqui de S. Observe que eu tenho aqui agora, se aqui era A, o lado inteiro é A, e eu tirei esse pedaço, então aqui é A menos AR. Então eu tenho esse triângulo aqui que está relacionado, então eu tenho esse triângulo, né, que está relacionado com esse grandão aqui de lado S, né, e base aqui de altura S e base A. Ok? Pois bem, observe que esse S, como eu já disse, é a soma, né, de todos esses, né, o A vezes R, o AR ao quadrado, entendeu? Um A qualquer, positivo aqui, tá bom? Ou seja, isso daqui é o próprio S. Em notação mais elegante, aí vou colocar como somatório, né? Observe aqui que eu coloquei, vezes, ao invés de eu colocar elevado a N, eu coloquei N menos 1, tal forma que eu faça o N começar de 1. Tá bom? Para N igual a 1, note que vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, R elevado a 0, vai dar 1. Então sobra apenas o A, o primeiro termo, quando N for 1. Né? Ok? Pois bem, eu poderia colocar N igual a 0. Se o N for 0, por exemplo, aqui ficaria R elevado a N. Né? Nesse caso, ficaria A elevado a 0, R elevado a 0, vai dar 1, sobra apenas o A. Mas aqui no caso o N teria que começar do 0. Tudo bem? Que poderia ser feito dessa forma. Pois bem, note que existe uma relação, né? Vou fazer uma relação triangular desse maior com esse menor. Então observe que S, né, está para A, assim como essa altura A está para essa base. Então fiz uma relação triangular. Se eu dividir tudo por A aqui, né, se eu dividir tudo por A, dos dois lados, né, simplificando aqui, vai ficar um aqui, né? Então vai ficar, dividir tudo por A, dos dois lados, né? Note que você vai observar que vai ficar S aqui, né? S aqui e A sobre 1 menos R. Ou, teoricamente falando, jogando esse cara para cá, não é isso? Jogando esse cara para cá, vai ficar A ao quadrado, né? A ao quadrado sobre A menos AR. Ou seja, simplificando, vai dar A1 menos R. O que é que vocês podem observar? A aqui é o primeiro termo dessa soma. Então, vamos construir aqui a ideia. Eu peguei termos, A vezes R ao quadrado, e montei uma sequência, né? Então, tem uma sequência formada pelos lados de cada quadrado que eu fui construindo. A soma desses lados, eu construí uma série. Tá perceberam? Agora eu estou tentando descobrir quanto é que vale esse S. Né? Quanto é que vale esse S? Essa é a pergunta. Né? Então S vale, acabamos de mostrar. Ou seja, quanto é que vale essa altura, essa distância toda S, né?
se eu começar com um quadrado de lado A? Ele fala, vai ser A, ou seja, o lado do primeiro quadrado, 1 sobre 1 menos R. R é o número que eu estou multiplicando, né, para achar os outros lados do quadrado. Aí está a ideia, por isso, de uma série geométrica. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma série geométrica, né? Na verdade, é a soma dos termos de uma progressão geométrica, né? Como você pode observar. Então, eu tenho aqui nas entrelinhas que basta que eu conheça o lado de um quadrado inicial e a razão com que eu estou multiplicando, já falei em razão, ou seja, R vai ser essa razão, né? É possível encontrar qual vai ser a soma de todos esses lados desses quadrados, dado por essa série, né? Então essa é a soma dessa série, o resultado dessa série geométrica, né, é dado pelo primeiro termo, a razão entre o primeiro termo e pela diferença de 1 menos a razão, né? Ou seja, é isso que esse S, na verdade, isso aqui na verdade é o nosso S. Nas entrelinhas, gente, né, é como se eu tivesse já calculei o limite, né, usando a definição anterior, né? Lembra que o limite de Sn quando n tende a infinito é igual, se existir vai ser igual a S, vai ser a soma, né, da própria série, né? Própria série. Então, isso aqui é o próprio S, né? Ou seja, não precisei usar o limite. Então, o que é que está dizendo nas entrelinhas? Se eu identificar que a minha sequência, não, que a minha série é uma série geométrica, eu já posso usar essa fórmula, né? Em alguns momentos você vai encontrar uma fórmula como essa, né? Observe que não tem o A aqui. Então, nesse caso aqui, A já está valendo 1. Então aqui vai, né? A vale 1. E o N aqui está começando de 0, como eu mostrei aqui no início desse slide. Tá bom? É uma outra maneira de representar. Note muito bem que eu encontrei esse S considerando inicialmente um R cujo módulo é menor do que 1, né? Ou seja, menos 1 menor do que R, né? que é maior do que R maior que menos 1, que é menor do que 1, tá bom? Um R que está transitando aí. Ok? Tudo bem? Claro que se o R for 0, né? Note que se o R for 0, eu vou ter aí apenas o primeiro termo, né? Ou seja, o S ou seja, significa que eu não vou multiplicar o meu lado por R nenhum, vai ficar o quadrado inicial, ou seja, apenas o lado A. Então, espero que vocês tenham, através da ideia, nós construímos aqui a soma, né, dos termos de uma série geométrica. Okay? Como eu disse, a série geométrica é uma série que se obtém quando a gente tenta somar os infinitos termos de uma progressão geométrica. Então, com essa brincadeira, já podemos dizer que a série geométrica, né, dada por essa carona aí, ela vai convergir para quando o módulo de f for menor que 1. Dessa forma, né, se isso acontece, esse valor o qual ela converge, ou seja, a soma é dado por esse valor, né, primeiro termo, né, por essa representação. Caso esse R seja maior ou igual a 1, a série vai ser divergente. Então é fácil, então, agora, a partir de agora, a gente identificar se uma série geométrica diverge ou não diverge pelo valor do R, né, da razão. Então note que se a gente olhar para uma série geométrica, o R é o termo que está aqui na base dessa potência aí, né? Então às vezes tem que tentar fazer um jogo aí de manipulação algébrica para poder achar quem é realmente essa razão. Nessa aula eu coloquei um exemplo. Pois bem, então vamos lá. Primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, já estou dizendo que é uma série geométrica, né? E estou pedindo para calcular aqui questão de qual é a soma qual vai ser a soma, né, dessa série geométrica. Então, primeira coisa, nós estamos já estamos admitindo, né? Mas depois nós vamos ver em alguns exemplos que é possível você identificar isso. Mas note que o primeiro termo aqui é 5, os demais, depende tem uma lei de formação aqui, né, embaixo, né? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 é 27, né? Aqui 10 vezes 2 dá 20, depois 20 vezes 2, 40. Então observe que sempre está dando o anterior vezes alguma coisa, né? Então, mas se você observar aqui, tirando o A1, né, que
que vale aqui o primeiro termo, o A, né? Estou falando A. O A é como na verdade aqui é como se fosse o nosso A1, né? Mas aqui é o primeiro termo, né? Chamamos primeiro termo, pode ser também se chamar de A1. O A1 vale 5, né? Então, vamos analisar o que tem depois aqui. Os sinais eles estão alternando, né? Note que a razão ela provoca aqui, ó, se a gente colocar o nó negativo na própria razão, então toda vez que a gente multiplicar por esse R, ora ele vai ser positivo, depois ora vai ser negativo. Então cai muito bem. Então observe que se eu multiplicar o 5 pela razão, né, eu vou ter menos 10 terços. Então o A2 aqui já é menos 10 terços. Observe que se eu pegar o A2, isso aqui é o A2, né? Observe que se eu pegar o A3, vai ser o A2 vezes menos 2 terços, né? Então pega, então vai ser menos 10 terços vezes menos 2 terços, que vai dar 20 nonos. Está aqui, então tá vendo que é sempre o anterior vezes o mesmo número, né? Se pegar o A4 aqui, né, vai ser o A3 vezes essa razão. Então a razão aqui de fato é menos 2 terços. Sabendo disso, eu quero entender se ela converge ou não, mas pela definição, como R é um número menor do que 1, ou seja, 2 sobre 3 é menor que 1, então, pela definição, essa série geométrica ela converge. E quanto equivale a soma desses termos aqui? Quanto equivale S, né? Então S, pela definição, se é uma série geométrica, é o primeiro termo, né, dividido por 1 menos a razão. Ou seja, aqui vai dar embaixo 5 terços, né, corta aqui, vai ficar 1 terço, 1 sobre 1 terço, ou seja, 3, né, porque fica 1 vezes 3 sobre 1, vai dar 3. Ou seja, a série geométrica, de fato, pela definição, né, a razão é menor do que 1, ela vai convergir e converge para 3, ou seja, a soma dos termos dessa sequência, ou melhor, dessa série, vai ser 3, tá bom? Então coloquei um gráfico aqui para você entender que para o S1, né, o S1 dá 5, que é o cara que está aqui, ó. O S2, que é a soma do 5 mais o segundo termo, né, esse mais esse. Se eu somar esse mais esse, está dando esse. O S3, né, o S3 é a soma do S1, do S2, do A1, do A2 e do A3. Então note que ora o sinal é positivo, ora vai ser negativo. Então por isso que está subindo e descendo aqui, ó, no gráfico, né? Um número aqui tá. Não, desculpa, não é por isso não, que a soma tá. Desculpa, gente. A soma, os valores são todos positivos, tá bom? Os valores dos ANs que eles alternam. Então a soma é positiva, apenas um é maior do que o outro, né? Aqui, ó. 1,6, 3,8, depois 2,4, 3,3, 2,7, 3,1. Então, tá aqui. Esses pontos dessas somas parciais, elas foram colocados aqui no gráfico. Fazendo isso, observe que vai se aproximando cada vez mais do 3, né? Como nós determinando aqui. Ó, tem uma assíntota horizontal aqui valendo 3. Ou seja, como se nós estivéssemos fazendo o limite de Sn quando n tende a infinito. Isso aqui vai dar 3, né? Ok, gente? Observe que eu nem coloquei aqui, não usei nenhum limite para calcular quem seria o valor da soma dessa série aí, né? O valor da série final. Ok? Vamos lá. Continuando, peguei outra série aqui, perguntando se converge ou diverge, mas no entanto ela está um pouco bagunçada, né? Não está com essa carinha aqui que eu mostrei lá no início, ó. Mas a gente pode deixar ela com essa cara aqui para ver se ela se encaixa bem numa série geométrica. Então note que, né, eu vou tentar reescrever próximo a isso. Então eu tenho, olha, 2 elevado a 2 sobre n, 3 elevado a 1 menos n. Então eu peguei aqui, vou tentar unir tudo isso com potência n, né? Então o que é que nós temos? Eu vou separar aqui, né, o 2 elevado a 2, né, e deixar o n fora, né, para ficar em evidência esse n. Da mesma forma aqui, eu já agrupei aqui base 3 e coloquei o menos para fora, coloquei em parênteses aqui, ó.
Bom, diante disso, o que é que eu vou fazer? Tentar de alguma forma fazer com que apareça aí a razão, né? Ou deixar com cara de uma série geométrica. Observe que, ao fazer isso, eu tenho 4 aqui, né, elevado a n, está aqui em cima, e a razão de eu deixar negativo é exatamente para eu jogar como denominador aqui, ó. Tá bom? Joguei como denominador. Desculpa aqui, estou com agitação. Então, joguei aqui embaixo, né? Então agora eu vou poder separar essa potência n aí. Observe que eu estou quase próximo de encontrar essa razão. Diante disso, eu posso agora separá-los com potência n. Aqui vai ficar como se eu estivesse fazendo 4 sobre n, aqui embaixo 3 sobre n vezes 3 elevado a menos 1. Então aqui fica 4 sobre 3, tudo isso elevado a n, poderia ser feito dessa forma, né? Ou tentar reescrever tudo dentro de uma potência de n menos 1. Né? Aqui embaixo ficaria só 1, aqui ficaria, né, vezes 1 sobre 3 elevado a menos 1. Poderia pensar dessa forma também. Ou melhor, né, como eu fiz aqui, deixei tudo com potência de n menos 1. Então olha só o que eu fiz. Eu tenho 4, né, é como se eu estivesse multiplicando por 4, eu fiz isso aqui, ó. Escrever aqui. 4 elevado a n, né? O que é que eu fiz para obter essa informação aqui? Aqui embaixo tinha 3 elevado a n menos 1. Então eu coloquei um 4 aqui fora, certo? Como se eu estivesse multiplicando novamente isso pelo 4, e diminui na potência aqui, ó. E coloco 4 elevado a n menos 1. Ok? Então, se vocês perceberam que aqui é 1. Ao multiplicar isso aqui embaixo, 3 elevado a n menos 1. Se eu multiplicar aqui dentro, vai ficar 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a menos 1, vai dar 4 elevado a 0, que dá 1. Então sobra apenas o 4 elevado a n. Eu só fiz reescrever para fazer aparecer a mesma potência do que está embaixo. Então ficou 4, né, e agrupei agora 4 terços com a mesma potência, n elevado a menos 1. Agora cheguei onde eu queria, né? Olha que está com a cara parecida com isso aqui, né? Ou seja, eu tenho o valor de A, né? Tenho o valor de A, comparando com essa fórmula aqui, A vale 4, 4 terços aqui é o meu R. Ok? Isso eu fiz, esse ajuste aí, porque eu já sei aqui que meu N começa de 1, então já está com essa cara aqui, ó, né, parecido com isso, então tentei de alguma forma se aproximar dessa escrita. Então cheguei na minha razão aí. Isso para evitar, vocês perceberam, essa manipulação algébrica foi para evitar que eu tente gastar energia buscando o meu SN, né? Então, olha aí, como eu já sei que é uma série geométrica, não vou em busca da razão e do meu valor de A. Note que o R é maior do que 1. Como o R é maior que 1, então já sei que ela diverge. Ok? Então essa série aqui é uma série geométrica divergente, né? Conforme a minha definição. E aí, gente? Vamos para um exemplo 3 aí. Né? Pois bem, então eu tenho agora um número, né, periódico aqui, decimal periódico, né, escrito dessa forma, que essa barrinha aqui mostra que esses dois termos estão se repetindo, né, que é o 17, 17, 17, e eu quero escrever como uma razão de inteiros. Pois bem, o que é que eu sei então? Eu posso separar esse cara aqui, ó, 2 terços, desculpa, 2 terços, e somar com os termos que se repetem, né? Então aqui vai ficar 2 terços mais 0, né? 0, aqui ó, 0, opa, 0, né? Se você colocar aqui 17, ok? Porque eu já tirei o 3 aqui, ficou um 0 aqui, né? É esse cara que está aqui no lugar do 3. Depois é 0,0. Aí eu tiro, além desse cara aqui, e tirei esses dois que já foram. Então é 1, 2, 3, né? Então fica aqui, 0, 0, 17. Então e assim por diante. Ao fazer isso, note que eu tenho 2,3 aqui e agora eu posso representar isso como uma fração. 17 dividido por 3, né? Esse cara aqui é isso aqui, ó. Esse aqui é 17
dividido por 5, está aqui. E assim por diante, 17 dividido por 7. Então, isso que vocês estão vendo aqui, para esses primeiros termos aqui, pode ser representado dessa forma. Ou seja, com uma razão, essas somas de frações, mas eu quero com uma razão de inteiros. Para isso eu tenho que achar quem são essas razões que nos permite encontrar esse número inteiro aí. Vamos lá. Sabendo disso, eu trouxe para cá, né? Vamos trabalhar em cima disso. Então eu vou brincar com esses termos e observá-lo que além desse que é o A1, então já estamos falando de uma série geométrica, porque olha os demais termos, eles estão sendo obtidos, né, de acordo com o seu anterior multiplicado por um R. Né? Note que retirando esses 2/3, que já estão, né, o resto, o que está acontecendo? Observe que vai ficar 2/3, que na verdade ele, dentro da minha série geométrica, ele só vai entrar depois. Né? Observe que esse daqui, né, vai ser a parte da série que eu vou mais brincar com ela. O que é o que acontece? Esses demais termos aqui não são formados, ou não foi formado, por esse termo. Né? Qual a relação que 17 sobre A ao cubo tem com 2,3? Né? Não tem relação. Né? Então a gente vai tirar ele, né, e vai analisar essa série. Já podemos concluir nesse caso que aqui já é uma série geométrica. Note que o primeiro termo aqui é 17 sobre A ao cubo, né, tratando o primeiro termo, e o que vem depois, por exemplo, esse daqui, né, então esse aqui para a gente vai ser o primeiro termo. E esse daqui foi feito 17 sobre 10 elevado a 3 vezes, né, 10 ao quadrado. Né? Note que vai ficar 17 sobre 10 à quinta. Se eu pegar esse resultado e multiplicar novamente por 1 sobre 10 ao quadrado, ou novamente pela razão, eu vou ter aqui embaixo 10 à sétima e aqui embaixo continuando sendo 17. Eu estou sempre multiplicando o anterior por 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, a minha razão aqui é 1 sobre 10 ao quadrado. Dessa forma, eu posso concluir aqui, né, que essa soma aqui é uma série geométrica com o primeiro termo 17 sobre A ao cubo e a razão 1 sobre 10 ao quadrado. Ah, professor, e o que é que nós fazemos com isso? Calma. Então o que é que nós podemos dizer? Que esse cara aqui é esse daqui mais, né, a minha soma, né, a soma dos termos da minha série geométrica, ou seja, o primeiro termo, né, que é o A, sobre a razão. 1 menos a razão, desculpa, né? A razão, conforme a fórmula eu já mostrei anteriormente, está aqui. Ó. Então, sabendo disso, eu vou tentar reescrever essa segunda parte. Né? Aqui vai ficar 17 sobre 1000 e aqui, trabalhando com isso daqui, vai dar 99 sobre 100. Dando uma melhorada aqui para deixar na forma de fração, eu vou ter 17 sobre 990. E aqui, 2,3 em forma de fração, posso escrever 23 dividido por 10. Agora ficou fácil, porque aqui eu posso tirar o denominador comum e achar quem vai ser essa soma e deixar na forma de fração. Ou seja, esse cara aqui, que nós está inicialmente escrito nesse forma decimal periódico aí, né, ele é escrito como uma razão de inteiros, né? Como uma razão de inteiros. Então, assim, não sei se vocês perceberam nesse exercício, a primeira parte escrevemos numa forma decimal, para a partir dela escrevemos em fração, porque a fração vai nos permitir identificar se é uma série geométrica e se a série geométrica, quem é o primeiro termo e a razão. Alguns alunos costumam cometer um erro colocando isso aqui como A1, né, o primeiro termo, mas não, ele não é A1 porque se pegarmos ele e multiplicarmos pela razão, ele não vai gerar o termo subsequente. Tá bom, gente? Então tomar um cuidado aí. Vamos lá, próximo exemplo. Encontrar a soma da série, né? Onde R, já estamos admitindo que x, desculpa, o módulo de x é um número menor do que 1. De cara já sabemos que é a série geométrica, né? Aqui fazendo n começando de 0, né? Se nós expandirmos aqui
isso daqui vai ser igual a x elevado a 0 mais x elevado a 1 mais x elevado a 2 e assim por diante até x elevado a n, né? Ok? Se uma série geométrica, ele está pedindo quem é a soma, quem é o S. Já sabemos que é geométrica. E outra, ela vai convergir, porque já estamos admitindo que o x aqui, não, já estão percebendo que o x aqui, admitimos na verdade que o x é um número menor do que 1. E ele aqui, observe que é razão, né? Então, está sempre multiplicando. Ó, esse cara aqui é anterior multiplicado por x. O que vem aqui é o x ao quadrado multiplicado por x, né? Então, a razão aqui é x. E a razão já estamos admitindo que é menor do que 1. Então, já é uma série geométrica, né? Note que estou começando o n do zero. Então, fica isso que eu acabei de mostrar. Bom? Ou seja, quanto é que vale o S? Se é uma série geométrica e converge, né? Ou seja, o primeiro termo vale 1 e a razão vale x, então a soma é A1 sobre 1 menos a razão, né? E o que essa série nos dá de informação? Olha, fala o seguinte, se eu tenho aqui, por exemplo, uma soma de n começando de 0 a infinito de 2 elevado a n, isso aqui, por definição, já vai divergir, porque a minha razão aqui é maior do que 1. Pela definição vai divergir. Então, diverge, né? Mas se a minha série eu tenho aqui 0,5 elevado a n, com n começando de 0 a infinito, isso aqui vai ser 1, ou melhor, desculpa, 0,5, que é o primeiro termo, né? Quando você faz n igual a 0, não, desculpa, vai ser 1 mesmo, que para n igual a 0, 0,5 elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 1 sobre 1 menos a razão, né, que é 0,5. Vamos fazer essa conta, eu vou achar quanto é que vale o S, ou seja, a soma da minha série, se o x for um número, se for 0,5 em particular, claro. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse exemplo, da aula de hoje aí. Então, para entender, a série geométrica é essa aí, com essa carona aí bem legal, tem essas características próprias. É uma série que, uma vez que você consiga identificar que é geométrica, você já consegue tentar separar ela, o primeiro termo, e tentar descobrir quem é a razão, como é que está se comportando os outros termos que vêm logo depois, tá bom? Então, vamos ver outros tipos de série. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí, né? E boa sorte, bons estudos. Até a próxima, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.